Reunião do Conselho de Segurança da ONU mobiliza países do Oriente Médio. Lei habilitante causa polêmica na sessão das Organizações dos Estados Americanos. Afeganistão considera a permanência das tropas americanas um desrespeito à soberania do Estado. Na OEA, Uruguai propõe medidas para auxiliar países na redemocratização. Venezuela se cala durante a discussão da OEA. Boa noite. O Conselho de Segurança da ONU esteve reunido ontem e hoje em Nova York. Na ocasião, Afeganistão, Turquia, Bahrein e Arábia Saudita propuseram medidas de solução gradativamente para os problemas gerados com a ocupação militar. Veja agora na reportagem de Agatha Assis. Atualmente, países do Oriente Médio como o Afeganistão e o Iraque sofrem intervenções político-militares em seus territórios. A OTAN mantém tropas no Afeganistão desde 2001. Já o Iraque sofreu com a intervenção militar liderada pelos Estados Unidos desde 2003. Para sanar as divergências geradas pela ocupação estrangeira, um documento provisório segue em tramitação no Conselho de Segurança. Bahrein, Afeganistão, Turquia e Arábia Saudita propõem a formação de uma comissão para analisar o progresso político e econômico da região. Apesar de ser signatário do documento, o Afeganistão se mostrou contrário a pontos que ferem a sua soberania. A gente acredita que pode ser uma alternativa para que haja uma reconstrução das instituições do Afeganistão, mas que outras medidas mais eficazes podem ser tomadas dentro desse âmbito para que a gente retome esse crescimento e a gente restabeleça as instituições que vão manter o equilíbrio no nosso Estado. A proposta, no entanto, não é bem vista pelos Estados Unidos. Os americanos acreditam que ela é incongruente. Segundo eles, já existem enviados especiais suficientes na região. Efetivamente, não há como se formar esse conselho dentro do Conselho de Segurança para análise da situação no Iraque e no Afeganistão, tendo em vista que já existem enviados especiais do secretário-geral das Nações Unidas para os direitos humanos e também para a análise de outros casos envolvendo as guerras do Afeganistão e do Iraque. Tanto o Afeganistão quanto o Iraque são considerados estados falidos. Esta classificação se deve ao fato de que não há perspectiva para que estes países se tornem independentes das potências que os ocuparam. Na Organização dos Estados Americanos, um tema que gerou polêmica foi a lei que cede ao Poder Executivo venezuelano atribuições especiais. Ítalo de Lucena está em nossos estúdios em Washington e traz mais informações. Ítalo. É isso mesmo, Daluane. A lei habilitante foi aprovada ano passado quando a Venezuela sofreu com catástrofes naturais. A lei que habilita o presidente Hugo Chávez de gerenciar o país através de decreto sem a prévia aprovação do Congresso causou bastante polêmica na reunião da OEA. Apoiada pelo Equador, a Venezuela alega que a lei habilitante entrou em vigor para que o processo de reconstrução do país fosse acelerado. A lei habilitante foi aprovada pelo Congresso venezuelano em dezembro de 2010. Os parlamentares aprovaram também o referendo. Consultada, a população decidiu que essa seria a melhor solução para reconstruir o país após uma série de catástrofes. Na reunião do Conselho Permanente, vários estados denunciam que a lei dá margem para que o governo censure a imprensa. Os Estados Unidos defendem que a medida fere o livre pensamento. Dessa vez, os delegados da Venezuela pouco falaram, deixando que os países que concordam com suas ideias a defendessem. Na reunião das Organizações dos Estados Americanos, os países buscaram construir ações sobre a democracia, corrupção e direitos humanos. O Uruguai propôs medidas de redemocratização. A repórter Bianca Santos tem mais informações ao vivo. Boa noite, Bianca. Boa noite. O Uruguai lançou a proposta de criação de um projeto de um fundo monetário de assistência aos estados que enfrentam as dificuldades do processo de redemocratização. Como colocado no documento provisório, os países contribuiriam com uma taxa semestral. Os Estados Unidos foi contra tal proposta, afirmando que ela era inviável. Já Santa Lúcia propôs que a contribuição com o fundo fosse voluntária. Mesmo válido, o projeto foi embargado e o tema não foi mais discutido. Ítalo, parece que para os países economicamente fracos, o processo de redemocratização ficou ainda mais difícil. No próximo bloco você verá com Daluane Mello. A ocupação no Iraque e no Afeganistão é foco da reunião do Conselho de Segurança.
desta sexta-feira, manifestações extremistas da Al-Qaeda fizeram 150 pessoas de refém na Igreja Nossa Senhora da Salvação em Bagdá. Entre os confinados, haviam 7 cardeais do Vaticano sendo torturados. O grupo terrorista exigia a libertação dos militantes da Al-Qaeda, que estão presos no Iraque. O atentado causou pânico na reunião do Conselho Permanente da ONU. A situação de crise foi resolvida a partir do documento de resolução apresentado pelos países da Rússia, Reino Unido, França e Bósnia, que foi aprovado pela maioria votante. Como falamos no começo do Mundi News, o foco dos debates do Conselho de Segurança da ONU se voltaram para o Iraque e especialmente para o Afeganistão. A permanência das tropas é vista como um desrespeito à soberania dos Estados. Confira agora a reportagem de Jéssica Feijó. Um tema bastante discutido na reunião do Conselho de Segurança da ONU foi a ocupação militar do Ocidente no Oriente Médio. A permanência das tropas são vistas por países como Líbia e Irã como desrespeito à soberania dos estados ocupados. Eles cobram planos sérios para solucionar os problemas. O Iraque se manifesta favorável à permanência das tropas até o final de 2011. Sua prioridade agora é a consolidação da democracia. O país pede o apoio internacional para o fortalecimento das fronteiras e a defesa contra o terrorismo. Desde 2003, uma coalizão mantém a presença das tropas no território iraquiano. Resta saber se a paz e a solução dos conflitos será conseguida assim, ou se serão necessárias reavaliações das táticas internacionais. Jéssica Feijó, para o Mundi News. Um fato que chamou a atenção na reunião da OEA foi o silêncio da delegação da Venezuela. Para falar sobre o assunto, vamos ouvir o comentário político de Ioane Junilha. Os países membros da OEA passaram o primeiro dia de reunião andando em círculos, peleando entre moções, propondo questões, interrompendo pronunciamentos por necessidades pessoais. E enquanto uns calaram-se, fazendo-se de mortos, como a Venezuela, principal personagem no debate acerca da democracia, outros surpreenderam, como a Jamaica e a Nicarágua, que partiram na defesa do país venezuelano. Cabe-se destacar a sensatez do Equador, que a todo momento tentava desfocar a unanimidade de atenção a qual quase todos os países devotavam à Venezuela. Assim como o Equador, Belize e Barbados, representando os membros da CARECOM, apontaram a fragilidade desses países como paraísos fiscais. O tema novamente foi ignorado pelos delegados. O debate, em sua maioria, foi resumido às farpas diferidas pelos Estados Unidos à Venezuela, que afirmou a negação da Venezuela em querer discutir o tema. A Venezuela contra-atacou, denunciando que os Estados Unidos querem invadir econômica e politicamente todos os países da organização. O Brasil decepcionou muito, tendo em vista seu histórico aproveitamento diplomático. Não fez nenhuma declaração decisiva ao longo do dia, inclusive na situação de crise. Enfim, assim foi o desenrolar do primeiro e enrolado dia de reuniões da OEA, onde os países menores mostraram seu interesse em resolver questões e as grandes nações brincaram de pega-pega e pique-esconde. A edição do Mundi News de hoje fica por aqui. Maiores informações você confere no endereço www.mundinews3.blogspot.com. Agradecemos a sua audiência. Uma boa noite e um ótimo fim de mundo.